Howard Carter, nome que a história imortalizaria, veio ao mundo em 9 de maio de 1874, no bairro londrino de Kensington. Sua origem remonta a uma família de pequenos proprietários rurais de Norfolk, com raízes na cidade comercial de Southampton, estratégica rota entre o porto de King's Lynn e a capital do condado, Norwich. Seu pai, Samuel John Carter, nascido em 1835, destacou-se como pintor especializado em retratar animais, com obras ocasionalmente expostas na prestigiosa Royal Academy. A partir do final da década de 1860, consolidou-se como ilustrador da Illustrated London News, dividindo sua vida entre a agitada Londres e a tranquila Southampton por mais de 2 décadas. Martha Joyce Sandys, sua mãe, filha de um respeitado construtor local, uniu-se a Samuel em 1858. Do casamento nasceram 11 filhos, 10 meninos e uma menina, dos quais Howard era o caçula. Quando ele chegou, 3 irmãos já haviam falecido. Frágil desde a infância, foi enviado ainda pequeno para Southampton, onde cresceu sob os cuidados das tias maternas Fanny e Kate. Pouco se sabe desse período, mas tudo indica que permaneceu na cidade até a adolescência. Sua educação formal foi escassa, possivelmente frequentou uma escola rudimentar, mantida por senhoras da classe média local, onde aprendeu noções básicas de leitura, escrita e matemática até os 9 ou 10 anos. Há indícios de que tenha recebido aulas particulares em Cockley Clay Hall, propriedade de Francis Allen, engenheiro com vasta experiência em navios a vapor no Egito, uma conexão que, sem que soubesse, marcaria seu destino. Quando Samuel estava em Southampton, atendia encomendas da nobreza rural da região. Howard o acompanhava nessas visitas às propriedades, onde começou a desenvolver suas habilidades artísticas, seguindo os passos da família. Os irmãos Samuel, Verney e William, além da irmã Amy, já haviam abraçado a carreira de artistas. Um encontro decisivo ocorreu em Didlington Hall, residência de William Amherst Thyssen-Amherst, político conservador que representou West Norfolk no parlamento entre 1880 e 1892, quando foi agraciado com o título de Barão Amherst de Hackney. Os Amherst eram apaixonados por antiguidades egípcias e abrigavam ali uma das mais importantes coleções de papiros do país. O jovem Howard ficou fascinado por aqueles tesouros e sonhava em pisar um dia na terra que os gerou. O momento chegou em 1891, aos 17 anos, quando Percy Neverre, amigo da família e colaborador do Egyptian Exploration Fund, convidou-o para integrar uma expedição no Egito. Neverre trabalhava ao lado de figuras como Flinders Petrie, de Londres, e do professor Edouard Naville, de Genebra, pioneiros na exploração arqueológica. Em 1890, o fundo criou o Archaeological Survey, iniciativa para registrar descobertas antes que o tempo, os saqueadores ou a ação humana as destruíssem. Na primeira temporada, Neverre e outros 2 pesquisadores documentavam tumbas de cerca de 2000 a.C. em Beni Hasan. Margaret Amherst, impressionada com o talento artístico de Howard, recomendou-o como assistente do arqueólogo. O fundo aceitou a proposta em maio, embora a decisão só se concretizasse em outubro. Nos meses de espera, Howard foi a Londres para um treinamento intensivo no British Museum, sob a orientação de Francis Griffith, fundador do Survey. Lá, estudou desenhos de antiguidades egípcias e esboçou peças expostas nas galerias públicas. Partiu da Inglaterra no final de outubro, chegando ao Egito em novembro. Passou alguns dias no Cairo, explorando o Museu de Antiguidades e conhecendo Petrie, referência absoluta na egiptologia. Em seguida, juntou-se a Neverre em Beni Hasan, onde criticou o método do mentor, traçar apenas os contornos das decorações tumulares e preenchê-los em preto, sem nuances. Em menos de 15 dias, ambos concluíram o trabalho e seguiram para Deir el-Bersha. Outro sítio funerário real. Carter ficou responsável por registrar a tumba do faraó Djeutihotep, da 12 dinastia. Embora seguisse a técnica de Neverre, seu dom artístico permitiu-lhe adicionar detalhes que surpreenderam positivamente o supervisor. 2 meses após sua chegada, porém, conflitos entre os 4 integrantes do Survey levaram Neverre e Carter a se unirem a Petrie na busca pela tumba de Akhenaton, o faraó da 18 dinastia que revolucionou a religião egípcia ao impor o culto exclusivo a Aton, o deus Sol. Akhenaton havia fundado uma nova capital em Amarna, ao sul de Deir el-Bersha, e acreditava-se que seu túmulo estivesse nas colinas vizinhas. Poucos dias antes do Natal, a dupla descobriu uma antiga pedreira de alabastro com inscrições reais, inicialmente confundida com a tumba.
Logo após as festas, os colegas afastados, George Willoughby Fraser e Marcus Blackden, retomaram as escavações no local, identificando o Comat Nub, de onde saíra a pedra para as tumbas de Deir el-Bersha. Indignado, Neferre deixou o Egito em janeiro. O golpe final veio com a revelação de que a tumba de Akhenaton já havia sido encontrada anos antes por arqueólogos egípcios, mas só foi anunciada em janeiro de 1892 por Eugène Grébault, diretor-geral francês do Serviço de Antiguidades. Enquanto isso, William Amherst, entusiasmado com as escavações de Petrie em Amarna, ofereceu apoio financeiro em troca de parte dos achados para sua coleção. Em um acordo mediado por Neferre e fechado em 2 de janeiro, Carter tornou-se representante de Petrie, trabalhando em uma área designada para Amherst, que incluía o Grande Templo. Após visitar a tumba de Akhenaton com Petrie no final de janeiro, produziu ilustrações detalhadas do local, publicadas no jornal britânico The Daily Graphic. Carter chegará ao Egito como artista, mas recebeu apenas uma semana de instrução em escavação com Petrie antes de assumir sozinho a tarefa. As longas caminhadas pela planície de Amarna ao lado do mestre, no entanto, foram aulas vivas que nenhum curso poderia substituir. Embora os primeiros achados fossem modestos com a ajuda de trabalhadores locais, ele logo desenterrou fragmentos de estátuas de Akhenaton e de sua lendária esposa, Nefertiti. Sua primeira temporada, no entanto, terminaria em um tom amargo. A notícia da morte do pai abalou Carter em pleno campo no primeiro dia de maio. Até o final daquele mês, depois de embalar meticulosamente 160 caixas com os tesouros desenterrados e enviá-las adiante, ele e Petrie partiram para o Cairo, deixando para trás não apenas a poeira de Amarna, mas um capítulo doloroso de suas vidas. Enquanto isso, Neferre, livre da sombra de Fraser e Blackden, reassumia seu posto como pesquisador do serviço arqueológico, e foi a ele que Carter, recém-desvinculado de Petrie, se voltou para dar continuidade ao seu trabalho. Aceitou o desafio de ajudar a transferir para o papel, com tinta e precisão, os traços das tumbas de Beni Hasan e Deir el-Bersha, um trabalho que exigia não apenas habilidade, mas uma compreensão íntima dos símbolos que há milênios dormiam nas paredes. O retorno ao Egito em dezembro de 1892 trouxe consigo uma equipe renovada do serviço arqueológico, ansiosa para retomar as escavações. Mas o destino mais uma vez interveio. O novo diretor-geral do Serviço de Antiguidades negou-lhes permissão para prosseguir. Carter, no entanto, não permaneceu ocioso por muito tempo. O Fundo de Exploração do Egito o convocou a Cairo com uma missão urgente: documentar papiros frágeis, resgatados das areias do delta do Nilo pelo renomado Edouard Naville no ano anterior. Por semanas, ele rastreou as câmaras onde os manuscritos haviam sido encontrados, apenas para se deparar com mais uma barreira burocrática, a ausência de uma autorização que nunca chegava. Impaciente, mas não derrotado, reuniu-se a Neferre em meados de abril, desta vez em El Sheikh Saidé, onde as tumbas aguardavam seus traços firmes. Mais tarde, voltaria a Deir el-Bersha, imortalizando em cópias coloridas as pinturas e inscrições hieroglíficas que o tempo teimava em apagar. Seu trabalho não apenas enriqueceu os volumes 3º e 4º do Archaeological Survey sobre Beni Hasan, como também se tornou peça fundamental nos 4 tomos dedicados a el-Bersha, um legado que mesmo então, já anunciava o nome de Carter como sinônimo de excelência. Mas o fim da temporada de 1893 trouxe consigo uma ameaça silenciosa. A falta de fundos forçou o serviço arqueológico a suspender suas operações de campo, jogando Carter em um limbo profissional. Foi quando o destino mais uma vez lhe estendeu uma mão inesperada. Edouard Naville, o mesmo que o havia convocado para os papiros do Delta, agora o chamava para Deir el-Bahari, o templário mortuário erguido à sombra dos penhascos tebanos, onde a rainha faraó Hatshepsut havia deixado sua marca indelével. Naville já vinham limpando os escombros de 3 milênios quando Carter chegou, em dezembro, para um desafio que ia além da escavação: capturar em desenhos livres, abandonando as técnicas de rastreamento que aprenderá com Neferre, os relevos majestosos que ornamentavam as paredes do templo. Seu talento artístico, admirado por Naville, esbarrava no entanto na impaciência do mestre, que reclamava da lentidão de seus traços. Carter, pragmático, sugeriu a chegada de seu irmão mais velho, Verne, cuja mão experiente poderia acelerar o processo. Verne chegou em fevereiro de 1894, mas o clima implacável do Egito logo o derrotou, forçando-o a abandonar a missão após poucos meses. Nos 5 anos seguintes, Carter não trabalhou sozinho.
Recrutou assistentes através da rede de artistas que seus irmãos mantinham em Londres, transformando Deir el-Bahari em um ateliê a céu aberto. O resultado? 6 volumes monumentais de The Temple of Deir el-Bahari, com 174 pranchas ilustradas por suas mãos e as de seus colaboradores. Mas seu papel ia muito além do desenho. Supervisionava a limpeza dos escombros, reconstruía fragmentos dispersos como um quebra-cabeça milenar e, armado com sua câmera, registrava cada etapa do trabalho. Tão crucial se tornou sua atuação que aos 23 anos, já agia como braço direito de Naville, um fato reconhecido em julho de 1897, quando o fundo de exploração quase triplicou seu salário para 275 libras anuais, confiando-lhe a supervisão das obras de reconstrução do templo, assessorado pelo arquiteto britânico Somers Clarke. O jovem que chegará ao Egito como um artista ambicioso agora era uma figura central na egiptologia. Sua reputação transcendera fronteiras. Os Amerst, que conhecera em 1895 durante uma de suas turnês pelo país, não foram os únicos a encomendar-lhe pinturas ou a buscar seus conselhos. Franceses e egípcios igualavam-se aos britânicos no reconhecimento de suas habilidades, o mérito conquistado não nos bancos das universidades, mas nas trincheiras do deserto, onde sua destreza com o árabe, seu tato com as comunidades locais e seu olho clínico para a arqueologia falavam mais alto que qualquer diploma. Foi essa combinação única de talentos que no final de 1899, o levou a um dos cargos mais cobiçados do Serviço de Antiguidades egípcio, chefe de inspeção, responsável por toda a Alto Egito com sede em Luxor. A nomeação não foi mero acaso. Gaston Maspero, recém-reempossado como diretor-geral, um francês que em seu primeiro mandato, havia se mostrado mais flexível que seus predecessores na concessão de permissões, confiou a Carter a missão após uma recomendação pessoal de Naville. Quando os dois se encontraram em Luxor, no final de dezembro daquele ano, Maspero viu não um acadêmico, mas um homem cujo conhecimento prático, forjado no calor das escavações, compensava qualquer lacuna teórica. E mais, Carter falava a língua do povo, compreendia suas necessidades e, acima de tudo, sabia como ganhar sua confiança, uma moeda tão valiosa quanto o ouro dos faraós. Sua primeira ordem como inspector foi clara: proteger. Instalou portões de ferro nas entradas das tumbas reais da necrópole tebana, barrando o caminho de saqueadores e turistas descuidados. Mas sua autoridade ia além da vigilância passiva. Carter tornará-se um caçador de relíquias roubadas, rastreando peças que há séculos eram arrancadas de seu repouso eterno para alimentar o comércio clandestino de antiquários sem escrúpulos. Muitos desses objetos, depois de passarem por mãos duvidosas, acabavam nas coleções de europeus abastados, e embora Carter interceptasse frequentes remessas suspeitas, sua abordagem era pragmática, permitia que os compradores mantivessem suas aquisições, desde que não houvesse prova incontestável de furto. Alguns itens, no entanto, eram resgatados para o Museu do Cairo, comprados com fundos estatais de dealers que lucravam com a herança saqueada do Egito. O sistema era imperfeito, mas necessário. O Serviço de Antiguidades, afinal, tinha um duplo papel: preservar o passado e enriquecer as coleções nacionais. A regra era simples: metade dos achados de qualquer escavação pertencia ao Estado, a outra metade aos arqueólogos e seus patrocinadores, que os destinavam a museus privados ou públicos. Carter, com sua influência crescente, assegurava que peças de escavações lideradas por Nevers seguissem para a coleção dos Amerst, um favor que mais tarde renderia dividendos inesperados. Mas a vastidão de seu território, mais de 800 quilômetros sob sua jurisdição, tornava impossível estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Em junho de 1903, um comerciante holandês o acusaria de fechar os olhos para saqueadores cujos despojos acabavam, ironicamente, no British Museum. A crítica, no entanto, esbarrava em uma verdade inconveniente. Com recursos limitados e uma área imensa para fiscalizar, Carter fazia o que podia, e muitas vezes, muito mais do que se esperava. Nos 4 anos em que esteve à frente de Luxor, não era um homem de se render às adversidades, e mesmo afastado do serviço oficial, Carter transformou o que poderia ser um revés em nova oportunidade. Em Luxor, onde o deserto guarda segredos milenares sob cada grão de areia, ele retomou não apenas os pincéis, mas uma missão que sempre o moveu: registrar a grandiosidade de um passado que insistia em resistir ao esquecimento.
Sob o patrocínio de Theodore Davis, o magnata americano cuja paixão por arqueologia só perdia para sua capacidade de financiar descobertas, Carter mergulhou nos achados das escavações com a precisão de um cirurgião e a sensibilidade de um artista. Cada traço em seus desenhos não era mera reprodução, mas um ato de preservação, um diálogo silencioso entre o Egito antigo e as gerações futuras. Mas o destino, como costumava fazer com aqueles que ousavam desafiá-lo, reservava mais uma virada. Davis, embora generoso, era um homem de temperamento volátil, e suas escavações no Vale dos Reis já renderam frustrações suficientes para testar a paciência de qualquer um. Em 1907, após anos de buscas infrutíferas por um túmulo real intacto, o americano declarou com ar de desdém que o vale estava esgotado, uma afirmação que soou como heresia aos ouvidos de Carter. Como poderia um lugar que abrigara faraós como Tutancâmon e Ramsés II não guardar mais mistérios? A convicção de Carter era inabalável. Se havia um túmulo por descobrir, ele estaria lá, escondido sob camadas de história e negligência. Foi nesse contexto, entre a incerteza financeira e a teimosia intelectual, que Carter conheceu Lord Carnarvon. O quinto conde de Carnarvon não era apenas um aristocrata britânico com recursos para bancar expedições. Era um homem obcecado pela ideia de que a glória do Egito antigo ainda tinha muito a revelar. Sua saúde frágil, agravada por um acidente automobilístico em 1901, só aumentava sua urgência em deixar um legado além dos títulos e terras. Quando os dois se encontraram em 1907, foi como se o destino tivesse finalmente alinhado as peças certas no tabuleiro. Carnarvon ofereceu a Carter não apenas financiamento, mas algo ainda mais valioso: liberdade para seguir seu instinto. Os primeiros anos da parceria não foram fáceis. As escavações em Deir el-Bahari e no Vale dos Reis renderam achados interessantes, como a tumba de Iuya e Truiu, pais da rainha Ti e avós de Tutancâmon, mas nada que saciasse a sede por uma descoberta monumental. A cada temporada, a pressão crescia. Os críticos sussurravam que Carter estava desperdiçando dinheiro de Carnarvon em buscas quixotescas, enquanto outros arqueólogos, como o próprio Davis, zombavam das fantasias de um túmulo real intocado. Mas Carter, com a paciência de quem sabe que a história não se apressa para ninguém, persistia. Ele estudava cada fenda no solo, cada anomalia nos registros antigos, cada pista deixada por saqueadores que, sem saber, haviam marcado o caminho para o que ele procurava. Até que, em novembro de 1922, após anos de trabalho meticuloso e uma teimosia que beirava a obsessão, o martelo de um trabalhador bateu em algo sólido onde só deveria haver rocha. O som ecoou como um presságio. Carter, com as mãos trêmulas pela emoção contida, ordenou que a área fosse limpa com cuidado cirúrgico. À medida que a areia era removida, uma escada de pedra emergiu, selada com o nome de Tutancâmon. Não era apenas uma tumba. Era a tumba. O selo real intacto. O sonho de toda uma vida finalmente concretizado. Mas essa é uma história que merece ser contada com o peso que tem, não como um mero desfecho, mas como o início de um novo capítulo, onde o nome de Howard Carter seria gravado ao lado dos faraós que tanto admirava. Antes disso, porém, havia lições a serem aprendidas, batalhas a serem travadas e um legado a ser construído sobre as areias do tempo. Porque grandes descobertas não nascem do acaso, nascem daqueles que se recusam a aceitar que tudo já foi encontrado. Mas o destino, como sempre, tecia seus fios com mãos invisíveis. A morte de Lord Amherst em 1909 havia fechado um capítulo, mas as portas que se abririam em seguida fariam de Howard Carter não apenas um arqueólogo, mas um visionário com um patrono à altura de seus sonhos, George Herbert, o quinto conde de Carnarvon. Homem de fortuna e ambição, Carnarvon já havia sido seduzido pelo mistério do Egito desde sua primeira visita em 1905. Embora suas escavações perto de Tebas, iniciadas em 1907, tivessem rendido pouco mais que frustração. O problema não era a falta de recursos, mas a falta de método, algo que Arthur Weigall, o rigoroso inspetor-chefe do Alto Egito, conhecia bem. Preocupado com a presença de amadores aristocráticos operando sem supervisão adequada, Weigall escreveu a Maspero em 1908 pedindo medidas. A resposta veio na forma de um nome, Howard Carter. Foi assim que nasceu uma das parcerias mais profícuas da arqueologia. Quando Carter uniu forças a Carnarvon em 1909, não apenas trouxe consigo décadas de experiência, mas uma disciplina ferrenha que transformaria escavações antes desorganizadas em operações meticulosas.
Juntos, eles estabeleceram protocolos rígidos, cada descoberta documentada, cada artefato catalogado, cada centímetro de terra peneirado com a precisão de quem sabe que a história não perdoa descuidos. Os resultados não demoraram. Nos 3 anos seguintes, enquanto exploravam um setor pouco promissor da necrópole, diante do templo de Hatshepsut, desenterraram vestígios de templos dos reinados da própria rainha e de Ramsés IV, do século XII a.C. Embora muitos sítios já tivessem sido saqueados por ladrões de tumbas ou devorados por cupins, suas escavações revelaram tesouros inesperados, caixões pintados, estátuas em miniatura, mobílias, joias e utensílios de beleza que haviam resistido ao tempo. Em 1911, Carter ajudou Carnarvon a compilar suas descobertas no livro 5-Year Explorations at Thebes, um registro que não por acaso sugeria uma colaboração mais longa do que a realidade, uma estratégia sutil para consolidar a reputação do conde como um patrono sério da egiptologia. Mas a verdade era que Carnarvon, inicialmente indiferente à ideia de construir uma coleção própria, havia sido contagiado pela paixão dos artefatos. E Carter, com sua rede de contatos entre os comerciantes de Luxor, tornou-se o intermediário perfeito. Não havia nada de ilegal em suas transações, os antiquários eram licenciados pelo Serviço de Antiguidades, e embora as regulamentações fossem frouxas e o Museu do Cairo raramente confiscasse peças suspeitas, Carter sempre solicitava licenças para exportar os itens destinados à coleção de Carnarvon, esculturas em pedra preciosa, joias de ouro e metais nobres que acabariam adornando os salões de Glary Castle ou os corredores do British Museum e do Metropolitan de Nova York. No entanto, nem todos aprovavam essa faceta de Carter. Arthur Weigall, o mesmo que o recomendara a Carnarvon, agora o observava com desconfiança. Para o inspetor-chefe havia uma linha tênue entre a arqueologia e o comércio de antiguidades, e Carter, em sua busca por financiar as escavações, parecia dançar sobre ela. A tensão entre os dois só cresceria. Em 1912, a dupla obteve uma segunda concessão para escavar em Saca, no delta do Nilo, onde a antiga cidade de Chois já fora uma capital provincial. Os resultados foram magros, mal documentados, quase um fracasso. Mas Carter não se abalava com reveses. No ano seguinte, em Tel El-Balamun, próximo ao mar, ele não só mapeou a geografia da cidade perdida como desenterrou uma coleção surpreendente de joias de prata, prova de que mesmo em terras menos glorificadas, o passado guardava segredos valiosos. Enquanto isso, Carnarvon tinha os olhos fixos em um prêmio maior, o Vale dos Reis. Desde 1905, o americano Theodore Davis detinha a concessão da área e após descobrir 9 tumbas reais em menos de uma década, declarou com arrogância que o vale estava esgotado. Carter e Carnarvon sabiam melhor. Em 1914, quando Davis finalmente desistiu do permissão aos 77 anos, foi Carnarvon quem a herdou. O timing não poderia ser mais simbólico. Gaston Maspero, o homem que havia moldado a carreira de Carter, afastava-se do cargo de diretor-geral do Serviço de Antiguidades por problemas de saúde, passando o bastão a Pierre Lacal, um francês de mão dura. Carter, por sua vez, já havia se instalado em uma casa à entrada do Vale dos Reis, como se pressentisse que seu destino estava ali. Sua primeira missão foi reexaminar uma tumba que suspeitava ser de Amenhotep I, faraó da 18ª dinastia. Anos antes, um conhecido local lhe vendera artefatos com os nomes do rei e de sua mãe, Amos e Nefertari, pistas que o levaram ao sítio. Mas quando finalmente removeu os escombros na primavera de 1914, encontrou pouco mais que silêncios. Foi a última escavação antes que a Europa mergulhasse na Primeira Guerra Mundial, em agosto daquele ano. Com a guerra declarada e a ilusão de que tudo acabaria até o Natal, Carter voltou ao Egito no outono, determinado a não perder a temporada de 1915. Em fevereiro, iniciou a limpeza da tumba de Amenhotep III, o faraó que governara o Egito na primeira metade do século XIV a.C. Mas até meados de 1915, a realidade da guerra se impôs. O conflito não terminaria tão cedo. Carter, então, trocou a pá pelo uniforme. Recrutado como oficial de inteligência no Cairo, suas habilidades com o árabe o tornaram um ativo valioso, embora seus deveres fossem intermitentes. Sempre que possível, escapava para Luxor, onde a segurança dos sítios arqueológicos estava frágil e a ausência de turistas europeus lhe permitia negociar peças para Carnarvon a preços irrisórios, além de adquirir itens para o Metropolitan e o Cleveland Museum of Art. Há quem acuse Carter de ter destruído durante esses anos a Casa Alemã em Kurna, sede do Instituto Arqueológico Germânico em Luxor, embora as provas sejam nebulosas.
O certo é que entre missões esporádicas e a monotonia da guerra, sua mente nunca deixou de trabalhar. Propôs a Hugh Evelyn White, um classicista, a criação de um Record of the Royal Theban Necropolis, um registro exaustivo que nunca sairia do papel. Entre 1916 e 1918, colaborou com Alan Gardiner, editor do Journal of Egyptian Archaeology, fornecendo artigos sobre suas descobertas com Carnarvon. E no verão de 1916, Gardiner o convidou para documentar os relevos e inscrições do templo de Luxor datados do reinado de Tutancâmon, o jovem faraó que, sem que Carter soubesse, já tecia os fios de seu próprio destino. Até o verão de 1917, Carter produziu 15 pranchas detalhadas, mas o projeto foi abandonado, mais um sonho interrompido pela guerra. Quando o conflito finalmente arrefeceu em 1918, uma pergunta ardia em sua mente. O Vale dos Reis ainda guardava seus últimos segredos? E se guardava, estaria ele, Howard Carter, destinado a desvendá-los? A resposta não demoraria. Mas antes disso, havia uma última prova a ser superada, uma que testaria não apenas sua paciência, mas sua fé inquebrantável de que, sob a areia escaldante, algo extraordinário ainda aguardava para ser revelado. A chama da esperança quase se apagou quando, naquela primavera, Lord Carnarvon adoeceu gravemente. O desânimo já minava seu espírito depois de anos de escavações infrutíferas no vale, e ele chegou a buscar concessões em outras regiões do Egito, como se o destino tivesse virado as costas para sua obsessão. Mas foi em fevereiro de 1918, em um encontro que mudaria tudo, que Howard Carter conheceu pela primeira vez Pierre Lacan, o homem que detinha o poder de autorizar, ou enterrar, seus sonhos. Lacan, recém-empossado como diretor-geral do Serviço de Antiguidades, elogiou sua determinação em realizar uma busca meticulosa no Vale dos Reis, mas impôs uma condição implacável: qualquer descoberta de valor pertenceria ao Museu do Cairo, enquanto o concessionário receberia apenas uma compensação simbólica pelos custos. Era um jogo de alto risco, onde a recompensa não seria ouro, mas a glória de desvendar o passado. A guerra terminou, mas o Egito seguia em ebulição. Carter foi convocado ao Cairo para missões de inteligência, e só em janeiro de 1919, após meses escavando a necrópole de Meir sem encontrar nada além de silêncios, ele viu suas esperanças se esvaírem novamente. A instabilidade política explodiu em protestos contra a influência britânica, forçando-o a retornar à Inglaterra pela primeira vez em 3 anos. Lá, entre as paredes de Glary Castle, ele e Carnarvon traçaram estratégias, enquanto Carter também se tornava um nome respeitado no mercado de antiguidades, assessorando leilões nas Sotebes. Mas seu coração permanecia no deserto, onde a areia escondia mais do que ossos, escondia uma verdade que só ele parecia enxergar. Entre 1920 e 1922, o Vale dos Reis continuou a negar-lhes triunfos. Até que em fevereiro de 1920, um vislumbre de vitória, 13 jarros de alabastro, pertencentes ao faraó Merempta, filho de Ramsés II, emergiram da terra. Era pouco perante o que Carter sabia estar lá, esconderijos reais ainda intocados, entre eles, o túmulo do menino faraó Tutancâmon, cujo reinado efêmero, de 1332 a 1323 a.C., terminara aos 18 anos, deixando para trás um mistério que o tempo não apagara. Carnarvon, embora cético, ainda acreditava. Mas em março de 1922, após mais uma temporada de buscas que revelaram apenas rocha nua, o Lorde estava pronto para desistir. O vale parecia ter entregado todos os seus segredos. Até que Carter, com a teimosia de quem sabe que a história favorece os obstinados, fez sua última aposta. Mais uma temporada insistiu, apontando para uma área próxima às cabanas dos trabalhadores, na entrada do túmulo de Ramsés VI. Se não encontrarmos nada, eu mesmo arcerei com os custos. Era um blefe audacioso ou uma profecia? Carnarvon relutante cedeu. E assim, em 1º de novembro de 1922, as pás voltaram a cortar a terra onde Carter jurava que o destino os aguardava. 3 dias depois, as cabanas dos operários foram removidas. E então, na manhã de 4 de novembro, um grito ecoou pelo vale. Um jovem carregador de água tropeçara em um degrau de pedra. O coração de Carter deve ter parado. À tarde do dia seguinte, uma escadaria surgia da areia, levando a uma porta selada, intocada por 3 milênios. Ele a cobriu novamente como se temesse que o sonho evaporasse, e enviou a Carnarvon um telegrama que mudaria a história. Finalmente descoberta magnífica no vale. Túmulo esplêndido, selos intactos. Aguardo sua chegada. Parabéns, Carter.
Enquanto preparava o local, Carnarvon e sua filha, Lady Evelyn Herbert, desembarcaram no Cairo em 21 de novembro, chegando a Luxor 2 dias depois. No dia 24, ao removerem os escombros, um nome emergiu da poeira: Tutancâmon. O ar deve ter ficado pesado com a emoção. 2 dias depois, com Calender, seu assistente, ao lado, Carter fez um pequeno buraco na porta da antecâmara. Ao introduzir uma vela, a luz tremeluzente revelou um espetáculo dourado, tesouros empilhados, brilhando como se o tempo não os tivesse tocado. Quando Carnarvon, ansioso, perguntou: "Você vê algo?", a resposta de Carter entrou para a lenda: "Sim, coisas maravilhosas." Eles haviam encontrado. Depois de 8 anos de busca, o túmulo que o Vale dos Reis escondia não era uma lenda, mas uma realidade ofuscante. No dia 27, com iluminação elétrica instalada, a tumba foi oficialmente aberta na presença de um representante egípcio, embora rumores persistam de que Carter, impaciente, já tivesse adentrado na noite anterior, roubando um vislumbre do que aguardava além, a câmara funerária e, quem sabe, alguns artefatos levados em segredo. O que encontraram na antecâmara era além de qualquer expectativa: carroças desmontadas, tronos incrustados de ouro, móveis revestidos de folhas douradas, um tesouro que desafiava a imaginação. Mas a glória vinha com um preço. Agora Carter enfrentava um desafio tão monumental quanto a descoberta: registrar, conservar e proteger cada peça, enquanto o mundo clamava por notícias. No dia 29, uma inspeção oficial confirmou o achado. No dia seguinte, Pierre Lacan, o mesmo homem que anos antes avaliara seu plano, viu com seus próprios olhos o que a obstinação de Carter revelara. E em 30 de novembro, The Times estampava a notícia que eletrizaria o planeta, graças ao repórter Arthur Merton, o primeiro a levar ao público a magnitude da descoberta. Carnarvon partiu para a Europa, mas Carter não tinha tempo para comemorações. Em dezembro, ele trancou a tumba novamente e partiu para o Cairo, determinado a reunir tudo o que precisava para preservar aquele legado: suprimentos, especialistas, e uma equipe à altura da tarefa. Contratou o químico Alfred Lucas para a conservação, o fotógrafo Harry Barton para documentar cada detalhe, e Arthur Massey, primo de Flinders Petrie, como arqueólogo. No dia 15, estava de volta a Luxor. 2 dias depois, uma porta de aço foi instalada na entrada do túmulo, uma barreira contra saqueadores e contra o tempo. E quando Massey chegou no Natal, o trabalho meticuloso de esvaziar a antecâmara começou. O túmulo de Seti II, a poucos metros dali, foi transformado em laboratório, onde Lucas e Massey lutavam para estabilizar artefatos que o tempo tornara frágeis: tecidos bordados, sandálias com contas, objetos que desmanchavam ao toque. Carter supervisionava cada movimento obsessivo, enquanto Barton capturava tudo em fotografias e artistas tentavam registrar a posição original de cada peça. Mas liderar uma equipe tão diversa era um teste de paciência. Acostumado a trabalhar sozinho, Carter via seus métodos sendo desafiados, sua autoridade questionada. Enquanto isso, Carnarvon, astuto, vendia os direitos exclusivos da descoberta a The Times, uma jogada que irritou a imprensa mundial, e especialmente a egípcia, que via seus tesouros sendo explorados como mercadoria. Quando Arthur Weigel, ex-inspetor-chefe e agora correspondente do Daily Mail, chegou ao Egito, alertou Carter: o acordo com The Times havia ofendido o orgulho nacional. Dê acesso a todos os jornalistas, insistiu, mas Carter tinha problemas maiores. Além da pressão da mídia, uma enxurrada de visitantes ilustres invadia o local: oficiais do governo, membros do serviço de antiguidades, e qualquer um com conexões suficientes para exigir um vislumbre da tumba. Cada passo era uma negociação, cada decisão, um risco. O mundo inteiro observava. E no centro da tempestade, Carter sabia que o verdadeiro desafio não era encontrar o túmulo, era garantir que sua história não se perdesse novamente. Enquanto a elite mundial se aglomerava em Luxor, os privilégios não eram distribuídos com equidade. Carnarvon e o Metropolitan Museum recebiam tratamento VIP, mas a verdadeira batalha era contra o tempo. Cada visita de um dignitário, cada concessão política, atrasava o trabalho meticuloso que a tumba exigia, e a tensão entre Carter e Carnarvon só aumentava. O acordo com o The Times já havia deixado feridas e agora, com a abertura da Câmara Funerária marcada para 16 de fevereiro de 1923, a pressão era insuportável. Luxor fervilhava com jornalistas e curiosos, todos ávidos pelo próximo ato do drama. Quando a porta foi finalmente aberta, após 2 horas de trabalho exaustivo com cinzel, Carter adentrou a câmara funerária, seguido por Carnarvon, Lacan e um seleto grupo de arqueólogos e autoridades.
O que encontraram era além de qualquer expectativa. 2 guardiões de madeira, em tamanho real, vigiam o repouso eterno do faraó. Nos dias seguintes, a tumba se transformou em palco para a realeza e a nobreza. A rainha Elizabeth da Bélgica e o Visconde Allende, o poderoso alto comissário britânico que havia comandado as forças no Oriente Médio durante a Grande Guerra, foram alguns dos poucos privilegiados a pisar naquele solo sagrado. Mas o peso da fama tinha seu preço. Enquanto Lucas e Massey trabalhavam em paz no túmulo de Seti II, Carter e Carnarvon eram assediados pela imprensa e por visitantes influentes. 4 meses de escavações incessantes haviam deixado suas marcas. No final de fevereiro, exaustos, eles fecharam a tumba e suspenderam as atividades no laboratório de Seti II. O descanso, no entanto, não era apenas físico. Boatos sobre um possível romance entre Carter e Lady Evelyn, filha de Carnarvon, circulavam pelos corredores do poder, alimentando uma tensão que ameaçava romper a parceria. Por sorte, ou por necessidade, os 2 homens se reconciliaram. O trabalho poderia continuar. O plano era claro: primeiro, preservar os tesouros já retirados da anticâmara, só então, avançar para a câmara funerária. Carter havia criado um sistema de documentação implacável. Fichas detalhadas, fotografias de Barton, anotações de Massey e Lucas, tudo meticulosamente organizado para um relatório acadêmico que imortalizaria a descoberta. Mas a política, como sempre, interferia. Alguns artefatos já estavam prontos para serem enviados ao Cairo, mas a divisão dos espólios entre Carnarvon e o Museu Egípcio ainda era uma questão em aberto. Em 14 de março, os Carnarvon partiram para o Cairo para negociar o assunto. O que ninguém esperava era que uma picada de mosquito em Luxor, infectada por um corte de barbeador, se transformaria em uma sentença. A infecção evoluiu para septicemia, depois pneumonia. Em 20 de março, Carter correu para o Cairo, onde encontrou seu patrono acamado lutando contra a morte. Lady Carnarvon chegou em 26 de março, mas já era tarde. Em 5 de abril de 1923, o mundo perdeu Lord Carnarvon. Carter não perdeu apenas um financiador, perdeu um amigo. Mas Lady Almina, sua viúva, manteve a licença de escavação e o trabalho poderia seguir. Com o coração pesado, Carter voltou a Tebas para fechar a temporada, deixando Luxor em 19 de maio. De volta à Inglaterra em 30 de maio, encontrou Lady Carnarvon e Lady Evelyn para discutir o futuro da coleção egípcia do falecido Lord e os assuntos pendentes de sua herança. A fama, no entanto, já havia transformado Carter em uma celebridade global. Convites para palestras choviam de instituições acadêmicas e científicas na Europa e nos Estados Unidos. Inicialmente relutante, ele acabou cedendo. Em setembro, proferiu sua primeira conferência na Royal Society Geographical Society, em Edimburgo, seguida por uma série de 3 apresentações em Londres. O sucesso foi imediato. Encorajado, Carter aceitou um tour pelos Estados Unidos no ano seguinte. Enquanto isso, trabalhava incansavelmente com Massey no primeiro volume de seu relato sobre a tumba de Tutancâmon, destinado ao grande público. Em outubro de 1923, voltou ao Egito, determinado a retomar as escavações sob um novo acordo assinado por Lady Carnarvon e o Serviço de Antiguidades, um documento que limitava seu trabalho à tumba, devolvendo o controle do resto do vale ao governo. Mas o Egito já não era o mesmo. Desde março de 1922, quando o sultão Ahmed Fuad foi coroado rei Fuad I, e com a nova Constituição de abril do ano seguinte, que instituía o sufrágio masculino universal, o nacionalismo ganhava força. Embora Allende ainda exercesse influência como alto comissário, as eleições de 1924 prometiam trazer os nacionalistas ao poder. Carter, no entanto, não teria tempo para se adaptar às mudanças. Antes mesmo de reabrir a tumba em outubro, já enfrentava a fúria da imprensa. Um acordo com o Serviço de Antiguidades permitia que Arthur Merton, ex-de Times e agora integrante de sua equipe, desse briefings diários, um para o Times à noite, outro para a imprensa egípcia pela manhã. A intenção era equilibrar a divulgação entre Londres e Cairo, mas a medida provocou revolta nos demais jornalistas internacionais. Pior, uma disputa com as autoridades sobre a supervisão governamental atrasou a retomada dos trabalhos até meados de novembro. Quando Carter ameaçou retirar sua equipe por causa do excesso de visitantes, a situação ficou insustentável. O Serviço de Antiguidades exigiu uma lista completa dos funcionários da escavação, um movimento claro contra Merton. Carter resistiu. Cada hora perdida em burocracia era uma hora roubada da história. Só em 21 de dezembro, finalmente a equipe pôde começar a desmontar os santuários que protegiam o sarcófago na câmara funerária.
Em 3 de janeiro, o sarcófago de quartzo foi revelado, mas a alegria durou pouco. O serviço de antiguidades protestou. O jornalista do Times havia entrado sem autorização, e nenhum inspetor egípcio estava presente na abertura. Os atritos adiaram a abertura oficial para 12 de fevereiro de 1924, em uma cerimônia com ministros e dignitários. Quando a tampa de granito foi removida, Carter e Massey desataram as mortalhas de linho, revelando, pela primeira vez em milênios, a imagem completa de Tutancâmon. O mundo inteiro contive a respiração. Mas a euforia durou menos de 24 horas. Em 13 de fevereiro, Mohamed Pasha Zaghlou, subsecretário de Estado do Ministério de Obras Públicas e chefe do Serviço de Antiguidades, proibiu uma visita programada para as esposas dos dignitários. A mensagem era clara: o controle estava escapando das mãos de Carter, e a batalha pela tumba estava apenas começando. Ao meio-dia do dia 13, um Carter furioso decretou o fechamento imediato da tumba a visitantes e a suspensão total dos trabalhos. Lacal, embora lamentasse a decisão em particular, não moveu uma palha para reverter a ordem do ministério. Antes, alinhou-se à defesa intransigente do Estado egípcio. A história se repetia como o espelho distorcido do caso de Saqqara. Desta vez, era Carter quem se erguia como bastião dos interesses estrangeiros contra o serviço de antiguidades. E como há 2 décadas sua teimosia não conhecia limites. Armado com o respaldo jurídico da concessão original de Lord Carnarvon, moveu processo contra o serviço, contando com o apoio incondicional de pesos pesados como Alan Gardiner e Percy Neverre. Mas a batalha legal teve seu preço. Arthur Calender e Arthur Massey, pilares de sua equipe, abandonaram o projeto em meio ao impasse. E no dia 20 de fevereiro, o Ministério das Obras Públicas desferiu o golpe final, cassou a permissão de Lady Carnarvon e ordenou a Lacal que reabrisse a tumba. Carter respondeu com um segundo processo. A questão seguia sem solução quando, em 21 de março, embarcou para os Estados Unidos, antecipando sua turnê de palestras, uma fuga estratégica ou um recuo tático. Pouco importava. Em 12 de abril, o SS Olympic atracou em Nova York, e Carter foi recebido como uma celebridade. A imprensa o perseguia, o público o idolatrava. Era o homem que desvendara o maior segredo do Egito, e a América queria ouvi-lo. Carnegie Hall foi o palco de sua estreia, em 23 de abril, onde discorreu sobre a descoberta da tumba e os tesouros interrompidos pela disputa política. De Nova York, seguiu para Filadélfia, New Haven, Washington e Baltimore, onde, em 8 de maio, foi convidado para uma audiência privada com o presidente Calvin Coolidge na Casa Branca. O encontro, agendado para o dia seguinte, foi cancelado por um luto familiar dos Coolidges, mas o prestígio de Carter já estava consolidado. Boston, Hartford e depois o meio-oeste. Em meados de maio, ele desembarcava em Chicago, onde James Breasted, o eminente egiptólogo da Universidade de Chicago e seu aliado de longa data, organizaram uma série de palestras. Breasted, que trabalhará ao seu lado na tumba, ficou impressionado com a precisão e o carisma de Carter em 2 apresentações públicas e uma exclusiva para a universidade. O ritmo era implacável. Cincinnati, Detroit, Cleveland e então, em 7 de junho, o Canadá, Toronto, Montreal, Ottawa. Enquanto as plateias se rendiam a seus relatos, seu advogado lhe enviava notícias nada animadoras. A briga com as autoridades egípcias seguia sem resolução. A turnê terminou em 15 de junho, mas não sem antes colher seus frutos, um doutorado honorário em Yale, concedido em 17 de junho, e uma fortuna em cachês que, rumores davam conta, lhe renderiam uma anuidade de 1.000 libras esterlinas. Com parte do dinheiro, alugou um carro e motorista para um verão de ostentação pelas estradas da Inglaterra Central. Em novembro, o reencontro com Lady Carnarvon selou um acordo crucial. Ela renunciou a qualquer direito sobre os artefatos da tumba e, com a ajuda de Carter, transferiu a coleção de seu falecido marido para os cofres do Bank of England, preparando o terreno para uma venda milionária. Após uma rápida turnê de palestras na Espanha, retornou à Inglaterra, apenas para embarcar novamente para o Egito em 10 de dezembro, chegando ao Cairo 5 dias depois. O cenário político, porém, havia mudado. O governo nacionalista que o confrontara ruíra, e a nova administração, liderada por Zivar Pasha, mostrava-se muito mais maleável aos interesses britânicos. Em 28 de dezembro, Carter foi recebido pelo primeiro-ministro, que sem rodeios autorizou a retomada imediata dos trabalhos. Em 12 de janeiro de 1925, um novo acordo foi firmado,
o espólio de Carnarvon abdicaria de sua parte nos achados, mas o Egito, em gesto de boa vontade, ofereceria à lei de Carnarvon duplicatas dos objetos da tumba. De volta a Luxor em 19 de janeiro, Carter reassumiu o controle do sítio no dia 25, com uma equipe reduzida. Calender, Lucas e Barton ainda estavam a postos, mas o primeiro logo se demitiria por questões financeiras. Para compensar, recrutou o Dr. Harold Nelson da Universidade de Chicago, especialista nos textos hieroglíficos que cobriam as paredes. Os trabalhos retomaram com os objetos resgatados na temporada anterior, entre eles, as trombetas de prata e ouro que, ao serem sopradas, ecoavam com uma clareza surpreendente, como se o próprio Tutancâmon as tivesse tocado em vida. A temporada, porém, foi curta, encerrada em março após 2 meses de trabalho intensivo e 19 caixas enviadas ao Museu do Cairo. De volta à Inglaterra, Carter passou o verão de 1925 mergulhado no segundo volume de seu relato sobre a descoberta, dedicado à Câmara Funerária, obra que só veria a luz em 1927. Mas seu coração estava no Egito. Em outubro, retornou com um único objetivo: abrir os sarcófagos e desvendar, finalmente, o mistério do corpo do jovem faraó. A tarefa exigia uma precisão cirúrgica, e a ausência de Lacal, que só chegaria a Luxor em 10 de novembro, o irritava profundamente. O atraso, no entanto, revelar-se-ia providencial. Remover as 3 camadas de caixões e extrair os amuletos e joias que envolviam a múmia consumiria muito mais tempo do que o previsto. Em 13 de outubro, a tampa do primeiro sarcófago dourado foi cuidadosamente levantada, revelando um segundo caixão de madeira revestido a ouro. Quando este foi aberto em 23 de outubro, o espetáculo que se descortinou deixou a todos sem fôlego. Um sarcófago interno de ouro maciço e sobre ele, a máscara funerária que se tornaria o símbolo eterno de Tutancâmon. O desvendamento da múmia começou somente em 11 de novembro, na tumba de Seti II, sob os olhos de dignitários egípcios. 4 dias de trabalho meticuloso foram necessários para retirar, uma a uma, as centenas de peças que adornavam o corpo enfaixado, até que, por fim, os restos mortais do faraó menino foram extraídos em fragmentos do seu invólucro sagrado. Em 31 de dezembro, Carter e uma escolta armada acompanharam o sarcófago de ouro e a máscara em sua viagem de trem até o Museu do Cairo. Nos meses seguintes, ao lado de Lucas, dedicou-se à restauração das joias encontradas no corpo. Enquanto isso, os médicos Douglas Day e Saleh Bey Andi examinavam os restos do rei, cujo estado de conservação, infelizmente, era muito pior do que se esperava. Em maio, Carter deixou o Egito rumo à Inglaterra, onde, em agosto, orquestrou a venda da coleção Carnarvon para o Metropolitan Museum de Nova York, instituição cujos especialistas, ironicamente, haviam sido fundamentais em seus trabalhos na tumba. Em setembro, estava de volta ao Cairo, determinado a aproveitar 3 meses de trabalho ininterrupto antes que a temporada turística, em dezembro, voltasse a atrapalhar seus planos. E então, em 23 de outubro, veio um momento solene. Ao lado de Lucas, Carter recolocou os restos de Tutancâmon no sarcófago dourado e os devolveu à câmara funerária. No dia seguinte, seu olhar se voltou para o próximo desafio, o pequeno cômodo adjacente à câmara funerária, que ele batizou de tesouro. Ali, entre a imponente estátua do deus Anubis em forma de chacal, repousava um objeto de valor inestimável, uma caixa que guardava os 4 vasos canópicos, cada um encimado pela cabeça de uma deusa protetora, contendo os órgãos internos do jovem faraó. A retirada meticulosa dos artefatos do tesouro estendeu-se até o fim da temporada, marcada por um momento singular, a visita do rei Fuad em 31 de dezembro, que pessoalmente elogiou Carter pelo progresso da escavação. Mas foi apenas em outubro de 1927, com o reinício dos trabalhos, que o tesouro foi finalmente esvaziado. Entre os achados mais surpreendentes estavam 2 pequenos sarcófagos, abrigando fetos femininos, provavelmente os filhos natimortos de Tutancâmon e sua rainha, Ankhesenamon. O desafio seguinte foi a 4ª e última sala, o anexo adjacente ao antecâmara, repleto de objetos semelhantes aos já catalogados. Mais de 2.000 peças foram resgatadas daquele espaço, e somente em 1929 a tumba foi declarada livre de artefatos, exceto pelos santuários, cuja remoção exigiria ainda mais tempo. A expiração da concessão de lei de Carnarvon em outubro de 1929, somada às turbulências políticas no Egito, forçou novas negociações com o governo local. O trabalho de retirada dos santuários, conservação e documentação dos tesouros só seria concluído em fevereiro de 1932.
Enquanto isso, em junho de 1930, as autoridades egípcias concordaram em pagar à Lady Carnarvon uma indenização de quase 36 mil libras, das quais Carter recebeu um quarto. Com a tumba finalmente esvaziada, Carter dedicou-se à conclusão do terceiro volume de seu relato popular, publicado em 1933. Planejava colaborar com Alan Gardner em uma obra acadêmica de 6 volumes sobre a descoberta, mas o projeto ruíra após um desentendimento. Carter insistia que um amuleto em sua posse não pertencia à tumba de Tutancâmon, até que o diretor do Museu do Cairo contradisse essa versão. Desiludido, dividiu seus últimos anos entre sua casa em Luxor e um apartamento em Kensington, atuando como consultor no mercado de antiguidades, inclusive na aquisição de peças pelo Detroit Institute of Arts. Sua saúde, porém, declinava desde o final dos anos 1920. A perda de interesse pelas atividades que outrora o animavam sugeria uma melancolia profunda. Em 2 de março de 1939, aos 64 anos, sucumbiu à doença de Hodgkin. Foi enterrado no Putney Valley Cemetery com um epitáfio extraído de um cálice encontrado na tumba do faraó. Que teu espírito viva, que passes milhões de anos. Ó tu que amas Tebas, sentado com o rosto ao vento do norte, teus olhos contemplando a felicidade. Após sua morte, alguns objetos da tumba foram encontrados em sua posse, possivelmente retidos da coleção Carnarvon. Somente em 1946, após o fim da Segunda Guerra, eles retornaram discretamente ao Cairo. Howard Carter deixou um legado como o egiptólogo mais célebre da história, seu nome eternamente ligado à descoberta que redefiniu a arqueologia. Começou no Egito aos 17 anos como artista, revelando talento para reproduzir pinturas e relevos. Sob a tutela de Flinders Petrie em Amarna, aprimorou suas técnicas, e ao lado de Edward Naville no templo de Hatshepsut, desenvolveu a habilidade de gerenciar escavações complexas. Sua carreira ascendeu como inspetor-chefe de antiguidades do Alto Egito, até que o incidente em Saqqara, marcado por sua teimosia, quase a destruiu. Salvou-se graças ao mecenato de Theodore Davis e do Conde de Carnarvon, embora a Primeira Guerra interrompesse suas buscas no Vale dos Reis. Anos de tentativas frustradas culminaram na descoberta que o imortalizou. A fama, no entanto, não o poupou do fardo de uma década de trabalho exaustivo, documentando e preservando cada fragmento. E apesar do triunfo, seus últimos dias foram de solidão, à beira de uma guerra que mudaria o mundo. Será que Howard Carter foi um gênio da arqueologia, ou suas conquistas justificam as sombras de sua conduta, como a apropriação de artefatos para si e seus patronos? Sua história nos convida a refletir. Até que ponto o fim glorioso redime os meios?